Bom dia a todos, que Jesus nos ampare e nos fortaleça, que todos nós possamos estar bem. Então, nós estamos aqui e agradecemos a Jesus por mais esta oportunidade. Nós vamos elevando nossos pensamentos, pedindo ao Mestre que entrelace nossos corações ao dele, para que possamos, durante todo esse período em que aqui estivermos, estarmos com os nossos pensamentos elevados e aclarando nossas mentes e nossos corações para estarmos absorvendo os ensinamentos desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Nós aqui estamos na sequência do estudo do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Os itens que estamos estudando são os itens 11 e 12, que tem o título Os sãos não precisam de médico. E o item 11, que é do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12, nos diz o seguinte: E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que vindo muitos publicanos e pecadores se assentaram à mesa com ele e com os seus discípulos, e passaram a comer. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus, ouvindo, lhes disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Essa passagem, como dissemos, está no Evangelho de Mateus. Quando nós vamos no Novo Testamento, nós vamos ver que a casa em que Jesus estava se alimentando era a casa justamente de Mateus. E era um costume na época, né? Quando as pessoas iam assim fazer suas refeições, que se chegasse algum estranho, eles podiam entrar, se sentar e estar se alimentando com as pessoas da casa, né? Nós sabemos que os fariseus, eles eram assim, eles tinham uma seita, né, que era bem anterior à vinda de Jesus. E eles eram extremamente materialistas, eles eram assim apegados às coisas exteriores. Já os publicanos, eles eram muito perseguidos na época. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Então eles eram mal vistos. Não eram todos os publicanos que eram exploradores, né, que tomavam os bens alheios, não eram todos. Mas, assim, já por cobrar impostos e por ter uma grande parcela deles que praticavam, né, tinham hábitos errados, aliás, eles eram exploradores, exploravam os demais, então eles não eram bem quistos junto da sociedade, né? Mas por que Jesus diz isso? Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os enfermos, que é uma lógica, né? Então aqui Jesus estava falando que ele estava se dirigindo a todos aqueles que sofriam, aqueles que sofriam e sofrem do corpo e da alma, aqueles que são renegados pela sociedade, aqueles, né, como está dito aqui no início do item 12, Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação. E aos cegos, humildes e de boa fé, porque pedem que lhes dê a vista, e não os orgulhosos, porque eles creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Então aqui, né, assim, Kardec nos esclarece, né, que Jesus estava se referindo a essas pessoas, aos pobres, aos deserdados, aqueles que eram, assim, rejeitados pela sociedade. Então Kardec vem aqui nos esclarecer isso. E Jesus, né, quando ele diz isso aos fariseus, ele os estava chamando a atenção. Porque os fariseus, como dissemos, eles eram assim pessoas muito orgulhosas. Eles se achavam donos, né? Eles se achavam assim com mais poder que os demais. E quando Jesus faz esse pronunciamento, ele está esclarecendo, ele está chamando a razão aquelas criaturas, para que eles despertem, para que eles saiam da condição orgulhosa que eles têm, para que eles possam, né, neste aprendizado aí do dia a dia, fazer o melhor. É isso que Jesus chama a atenção. E assim, nessa caminhada, né, aqui também na sequência aqui do estudo, nos é dito também que essas palavras e tantas outras se aplicam a nós também espíritas. Por quê? Porque às vezes, né, nós, assim, com o conhecimento que temos da doutrina, por sermos médiums, nós nos achamos pessoas especiais, mas não somos.
Deus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, de termos assim o conhecimento da doutrina da terceira revelação. Muitos de nós médiuns ostensivos, assim, muitas vezes também nós achamos assim o seguinte: como que pode Deus dar essa mediunidade para aquela criatura que não tem assim uma boa conduta? Então, olha o julgamento que nós fazemos. Daí, nesse trecho do Evangelho, Kardec vem nos esclarecer. Por que, que Deus faz isso? Que é uma oportunidade para que aquela pessoa desperte. Porque quando nós estamos falando, né, dando a passividade, passando o conhecimento, passando a informação que o Espírito veio, através da nossa mediunidade, se manifestar, nós somos os primeiros a ouvir. E dessa forma nós estamos tendo a oportunidade de nos corrigir, de nos fortalecer, de fazermos melhores, né? Com esse conhecimento, com as informações que chegam a nós, vai chegar a nós primeiro. Então nós vamos estar filtrando e passando essas informações. E também nos é esclarecido aqui nesse trecho, no item 12, que nos é dito assim: ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Olha só, né? Então, assim, se Deus não tivesse concedido a palavra àqueles, né, somente aquelas criaturas que fossem, assim, incapazes de dizer coisas ruins, haveriam mais mudos do que falantes. O que ele está querendo dizer aqui? Que a maioria de nós ainda estamos a caminho da perfeição. Nós não conseguimos ainda superar aquele mal que existe em nós. Nós estamos nesse aprendizado. Então, no nosso dia a dia, quantas posturas que nós temos desagradáveis, que não condizem com o Evangelho. Então, Deus nos respeita. Então, Ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. E ali na sequência nós temos também uma outra mensagem. A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas e a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos viciosos para os fortalecer no bem, aos virtuosos para os fortalecer no bem. Ou seja, muitas vezes a criatura assim, tem aquela tendência a praticar mesmo o bem, mas com os comentários maliciosos dos outros, o que ela faz? Ela vai se afastando. Então, aqui, ó, né, dá a mediunidade para que os virtuosos possam se fortalecer no bem, ter a consciência que eles estão sim ali praticando o bem, e não dar ouvido para as outras pessoas que nos criticam, né? E daí ele prossegue, aos viciosos para os corrigir. Então, através da mediunidade, quando nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vamos estudar o Livro dos Médiuns, quando nós vamos participar do nosso trabalho, nós sabemos já assim, os defeitos que nós temos. Então, através dessa oportunidade de estarmos ali praticando a caridade, é que nós vamos crescendo. É tudo aos poucos. Deus tem paciência conosco, né? E também, finalizando aqui, ele nos diz, né? O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos. E só por eles é assistido. O que é ser simpático? Nós estamos estudando, estamos nos esforçando em vencer as nossas tendências inferiores, nós estamos nos dedicando ao trabalho no bem, nós estamos olhando e vendo o quanto nós temos que nos corrigir através das nossas preces, pedindo força, estamos assíduos no trabalho e assim por diante, né? E aqui ele finaliza, é nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Então, não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. Quem são os doentes? Somos nós. E quem é o médico? É Jesus, o médico de nossas almas, que nos trouxe o remédio através do seu evangelho. E esse remédio, cada qual de nós vamos buscar na dose exata. Então, através do estudo do evangelho, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos crescendo, vamos nos transformando. É isso que Jesus espera de nós, é isso que Deus espera de nós. E os nossos mentores também. Então, agradecidos ao Pai Celestial pela oportunidade, agradecidos aos amigos espirituais que nos assistiram, nós vamos nesse instante vibrando pelo nosso planeta Terra, pedindo o amparo e a sustentação, todos aqueles que trabalham na medicina, para que descubram uma cura para este mal que está atingindo todo o planeta Terra. Vibrando pelo nosso Brasil, pela nossa casa, a Federação Espírita, pelos nossos lares, por todos os nossos amigos que fazem parte da mesma assistência que nós e por nós. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos.